Nessa videoaula nós falaremos sobre área de pirâmides. Para a gente começar a nossa aula, então a gente vai falar inicialmente de pirâmide regular. Uma pirâmide ela é dita regular, isso quando as suas bases forem polígonos regulares. Então, se porventura a pirâmide for reta e tiver a base regular, a gente vai dizer que essa pirâmide é reta regular. Ou seja, pirâmide regular vai ter na base, um polígono regular. E aí eu vou trazer alguns exemplos. Inicialmente nós temos aqui essa pirâmide. Se eu colocar na base aqui um triângulo equilátero, essa pirâmide reta, então a pirâmide reta que tem na sua base um triângulo equilátero seria então uma pirâmide triangular regular. Nessa pirâmide triangular regular, a gente pode destacar aqui a sua altura, representada pelo Hzão. Eu destaco então aqui, além da altura, eu vou destacar o M, que é o apótema da base dessa pirâmide. E aí a gente pode então fechar esse triângulo em vermelho, tracejando aí o J, que seria o apótema da pirâmide. Então Hzão é a altura da pirâmide, o M é o apótema da base e o J é o apótema da pirâmide. Como a gente pode observar, esses três elementos eles formam um triângulo retângulo. E aí, quando a gente aplicar o Teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo, nós vamos encontrar que o apótema da pirâmide ao quadrado é a altura ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. Bem, em se tratando de pirâmide triangular regular, a gente tem que o apótema da base ele vai ser 1/3 da altura do triângulo da base. E aí vamos lembrar que como o triângulo da base é um triângulo equilátero, nós sabemos que para calcular a altura de um triângulo equilátero é a aresta raiz de 3 sobre 2. Então, se eu tiver a altura do triângulo equilátero da base, que eu estou chamando de H', quando eu pegar o H' e dividir para 3, eu vou ter então a medida do apótema da base, que é a letra M, como a gente pode observar. Tomando então agora uma pirâmide de base hexagonal, se eu supor que esse hexágono é um hexágono regular, como se trata de uma pirâmide reta e que tem na base um hexágono regular, então a gente vai ter aqui uma pirâmide hexagonal regular. Nessa pirâmide hexagonal regular, eu vou traçar então aqui a sua altura. Além da sua altura, eu vou traçar o seu apótema da base e, por fim, eu traço o apótema da pirâmide. E óbvio, como a gente vai formar um triângulo retângulo, nesse triângulo retângulo a gente pode aplicar o Teorema de Pitágoras, observando que o apótema da pirâmide ao quadrado é a altura dela ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. Bem, quando a gente trabalha com pirâmide de base hexagonal regular, o apótema da base ele vai coincidir com a altura de cada um dos triângulos em que eu posso dividir esse hexágono. Nós sabemos que um hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos. Então, o apótema da base ele vai coincidir com a altura de cada um desses 6 triângulos, como a gente pode observar. Bem, além disso, a gente pode destacar aqui na lateral esse outro triângulo em amarelo, onde a sua hipotenusa é a aresta lateral. A gente tem como um dos catetos o apótema da pirâmide e o outro cateto, vocês podem observar que vai ser a metade da aresta da base, ou seja, A sobre 2. Como esse triângulo também é retângulo, nele também a gente pode aplicar o Teorema de Pitágoras. E quando a gente aplicar, a gente vai chegar nessa outra relação. Ou seja, a aresta lateral ao quadrado vai ser o apótema da pirâmide ao quadrado mais a metade da aresta da base ao quadrado. Bem, para que servem essas expressões, Quando a gente estiver propriamente calculando área de pirâmide, a gente vai perceber que para o cálculo principalmente da área lateral, algumas dessas expressões podem ser úteis. Por isso que é importante a gente já vê-las nesse momento. Bem, vou citar então agora o caso da pirâmide que tem na base um quadrado. Essa pirâmide que tem na base um quadrado, vocês podem observar que o quadrado, na verdade, ele é um quadrilátero regular. Essa pirâmide é reta, por ela ter um quadrado na base, então ela vai ser uma pirâmide de base quadrangular regular. Na pirâmide de base quadrangular regular, eu posso traçar aqui a sua altura, posso traçar ainda o apótema da base e posso traçar o apótema da pirâmide. E aí, óbvio, aquela relação que a gente já falou em outros exemplos. A gente pode observar que o apótema da pirâmide ao quadrado
é igual à altura ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. Outra coisa que a gente pode observar, e isso é válido apenas em bases quadradas, em pirâmides de base quadrada, é que o apótema da base é metade da aresta da base. Então o m vai ser a aresta dividido para 2. Como eu falei, essa relação vale apenas para quando a gente tiver uma base quadrangular regular, ou seja, quando eu tiver uma base quadrada. Bem, vou só mostrar para vocês então aqui por que essas relações dos apótemas valem, né? Aqui quando a base for triangular regular, a altura ela vai sempre furar a base no seu centro. Isso, claro, quando a pirâmide for reta e a base for regular. O que acontece? Quando a base for triangular, o apótema da base vai ser essa medida do centro do triângulo, né, até o ponto médio de um dos lados. Bem, essa medida, que é o apótema da base, ela vai ser então 1/3 da altura desse triângulo. Lembrando que a altura desse triângulo é esse segmento que eu pontilhei, né, que eu destaquei na imagem. Então você vai ter aí com o apótema da base, é a altura da base dividido para 3. E aí, claro, né, como a base é um triângulo equilátero, então nós temos que a altura da base seria aresta raiz de 3 dividido para 2, que é a fórmula da altura do triângulo equilátero. Para o caso então da base quadrada, eu posso destacar então aqui o apótema da base, e aí a gente pode perceber que realmente esse apótema da base, ele vai ser a metade da aresta da base. Por fim, para a base hexagonal regular, observem que eu posso dividir esse hexágono regular em 6 triângulos. Quando eu faço essa divisão em 6 triângulos, nós temos então aqui a medida do apótema da base destacado. E aí você pode perceber que essa medida do apótema da base vai coincidir com a altura de cada um desses triângulos. Lembrando, né, que a altura de cada um desses triângulos, como eles são equiláteros, vale aresta raiz de 3 dividido para 2. Bem, falada então aí a questão dos apótemas, né, as relações que abordam os apótemas, então agora a gente vai falar propriamente de área de pirâmides. O que a gente pode observar? Em pirâmides retas, a gente sempre vai ter que as faces laterais são sempre triângulos. Na verdade, pessoal, em qualquer pirâmide, as faces laterais serão sempre triângulos. O que acontece? Quando eu tenho uma pirâmide reta de base regular, esses triângulos eles serão todos congruentes entre si. E aí facilita o nosso cálculo da área lateral. Por quê? Como os triângulos são congruentes entre si, lembrando, no caso da pirâmide reta de base regular, basta então a gente calcular a área de um triângulo e multiplicar pela quantidade deles, já que são todos iguais, são congruentes entre si. Além disso, o apótema da pirâmide ele é a altura dos triângulos da lateral. A gente vai tracejar agora, daqui a pouco, né, para a gente poder observar, mas sempre a gente vai ter que o apótema da pirâmide vai coincidir com a altura dos triângulos da lateral. Outra coisa que a gente pode observar é com relação às áreas. A gente pode perceber que a área lateral ela vai ser a soma das áreas dos triângulos. Então, por exemplo, se eu tenho todos os triângulos congruentes entre si, para eu calcular a área lateral é só calcular a área de um deles e multiplicar pela quantidade. Outra coisa que a gente deve destacar é que a área da base, representada por AB, é a área do polígono da base. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não existe fórmula específica para a área da base. Você vai calcular a área da base de acordo com o polígono que tiver na base. Se na base tiver um triângulo, você vai calcular a área de um triângulo. Se na base tiver um quadrado, você calcula a área do quadrado. E assim por diante. Então, a área da base vai depender do polígono que você tiver na base. A área total, nós sabemos que é o total, né, como o próprio nome sugere. Então, ela vai ser a soma da área da base com a área lateral. Desse modo, então, a gente pode escrever que a área total seria a área da base mais a área lateral. Enfim, feitas essas definições, então agora nós vamos fazer alguns exemplos abordando aí o conceito de áreas de pirâmides para que a gente possa então ver como é que isso pode ser aplicado. O primeiro exemplo diz que uma pirâmide de base quadrangular regular tem a aresta da base 10 e tem a altura de 12 centímetros. Então nós temos a aresta da base 10 centímetros e a altura de 12 centímetros. Pede para determinar no item A a área da base.
Gente, primeiro, né, se a pirâmide é base quadrangular regular, a sua base é um quadrado. Se a base é um quadrado, basta que eu saiba quanto mede o lado desse quadrado. Como nós temos que a aresta da base mede 10, então o que nós vamos fazer? A área da base vai ser a aresta ao quadrado, que é a fórmula da área do quadrado. A aresta da base sendo 10, então a área da base 10 ao quadrado. 10 ao quadrado dá 100, portanto, a área da base 100 centímetros quadrados. O item B vai perguntar a área lateral. E aí já vai dar um pouco mais de trabalho. Por quê? Porque a gente vai precisar inicialmente saber qual é a altura do triângulo da lateral. Porque nós sabemos que as laterais de uma pirâmide são formadas por triângulos. A área de triângulo é base vezes a altura sobre 2. A base é a aresta da base, que é 10. Mas quanto é a altura desse triângulo? Essa altura que tem aí de 12 centímetros é a altura da pirâmide, não é a altura do triângulo. Então é importante não confundir. O que eu vou fazer? Como nós sabemos que o apótema da pirâmide coincide com a altura do triângulo da lateral, na verdade nós vamos calcular a medida do apótema da pirâmide. Como nós temos aqui uma pirâmide de base quadrada, de aresta da base 10, o apótema da base nós sabemos que é a metade da aresta da base. Então o apótema da base é 5. Além disso, sabendo então que a altura da pirâmide é 12, eu posso, então, aplicar aquela relação que a gente percebeu, que a gente viu a existência, né? O apótema da pirâmide ao quadrado é a altura da pirâmide ao quadrado, mais o apótema da base ao quadrado. E com ela a gente descobre a medida do apótema da pirâmide. Para quê? Porque essa medida do apótema da pirâmide vai coincidir com a medida da altura do triângulo da lateral. Então você vai pegar então aí, já substitui o J pela altura, né, do triângulo da lateral. O apótema da pirâmide, na verdade o apótema da base é 5. A altura da pirâmide é 12. Então ficou h ao quadrado, é 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 12 ao quadrado dá 144, 5 ao quadrado dá 25. Somando então nós temos 169. Se a altura ao quadrado é 169, então a altura é a raiz quadrada de 169, que é 13. Ou seja, cada triângulo que está na lateral vai ter a altura 13. Aí você me pergunta, né? E quantos são os triângulos da lateral? Como nós temos uma pirâmide de base quadrangular, nós temos então 4 triângulos na lateral. Então como é que você calcula a área lateral? Pega a área de um triângulo, que é base vezes a altura dividido para 2, e como são 4 triângulos, multiplica por 4. Bem, aqui eu vou então pegar, substituir a base pela medida da aresta da base, que é 10, substituir a altura pelo valor que eu acabei de encontrar, que é 13, então vai ficar 4 vezes 10 vezes 13, dividido para 2. Você pode pegar, por exemplo, 4 dividido para 2 dá 2, 2 vezes 13 dá 26, 26 vezes 10, 260. Então, a área lateral seria 260 centímetros quadrados. Feito o item B, o item C pede a área total. Vamos lembrar que a área total ela é a soma da área da base com a área lateral. Então, nós temos que a área da base é 100 e que a área lateral é 260. Quando a gente somar, a gente vai obter 360 centímetros quadrados. Essa é, então, a medida da área total dessa pirâmide. O segundo exemplo. Numa pirâmide de base hexagonal regular, de aresta da base medindo 6 centímetros e a altura medindo 3 raiz de 6 centímetros, calcular no item A a área da base. Bem, é claro que aqui as fórmulas vão mudar. Por quê? Porque agora nós temos uma pirâmide de base hexagonal. No primeiro exemplo, a gente tinha uma pirâmide de base quadrangular regular. Era diferente então. Para o caso da base hexagonal regular, a área da base vai ser a área de um hexágono regular. E como é que a gente calcula a área de um hexágono regular, né? Vamos lembrar que o hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Então você calcula a área de um triângulo, que é aresta ao quadrado raiz de 3 sobre 4, e multiplica por 6, porque o total de triângulos é 6. Como a aresta da base mede 6, então você vai substituir o A por 6. E aí daí para frente é só fazer os cálculos. 6 ao quadrado dá 36, o restante a gente só repetiu. Eu vou pegar, por exemplo, aqui
36 dividido para 4 dá 9. 9 vezes 6 dá 54. Repete a raiz quadrada de 3. Então, a área da base dessa pirâmide, 54 raiz de 3 centímetros quadrados. O item B pede área lateral. E aí você já deve ter aquele estalo, né? Para a gente saber a área lateral, a gente vai precisar descobrir a medida da altura do triângulo da lateral. Essa altura do triângulo da lateral, na verdade, é a medida do apótema da pirâmide. Então, a gente vai ter que descobrir inicialmente qual a medida do apótema da pirâmide. Bem, mas para descobrir a medida do apótema da pirâmide, tem que saber a medida do apótema da base. Relembrem disso. No caso da pirâmide de base hexagonal, nós vimos que a medida do apótema da base é igual à altura de um dos triângulos da base. Então, você vai ter que a medida do apótema da base vai ser aresta raiz de 3 sobre 2, que é a fórmula, né, da altura de um dos triângulos. Bem, lembrando aqui que a aresta da base mede 6, a questão falou isso, então vai ficar 6 raiz de 3 dividido para 2. 6 dividido para 2 dá 3, então nós temos aí que o apótema da base mede 3 raiz de 3 centímetros. Bem, a partir daqui, sabendo que o apótema da pirâmide corresponde com a altura de um dos triângulos, né? Eu vou aplicar então a outra relação, que o apótema da pirâmide ao quadrado é a sua altura ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. E aí nós vamos substituir os valores. No lugar da altura da pirâmide, a gente vai colocar o seu valor, que é 3 raiz de 6 ao quadrado, mais, no lugar do apótema da base, eu coloco 3 raiz de 3 ao quadrado. Vamos então resolver as potências. 3 ao quadrado dá 9, mais, raiz de 6 ao quadrado é raiz de 36, que é 6, então ficou 9 vezes 6, mais, do mesmo jeito aí no segundo parêntese, 3 ao quadrado é 9, vezes, raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, que é 3. Vamos resolver os produtos. 9 vezes 6 dá 54, mais 9 vezes 3 dá 27. 54 mais 27 dá 81. Então, a altura ao quadrado é igual a 81. Logo, a altura é a raiz quadrada de 81, que é 9. Beleza, então nós temos aí na lateral triângulos cuja altura é de 9 centímetros. Com isso, a gente consegue calcular o valor da sua área. Por quê? Como nós temos 6 triângulos na lateral, você vai pegar a base vezes a altura dividido para 2, isso me dá a área de um triângulo. Como são 6, multiplico por 6. A base é a medida da aresta da base, que é 6. A altura é a medida do apótema da pirâmide, que eu acabei de calcular, é 9. Então, vai ficar 6 vezes 9, dividido para 2. Bem, eu posso pegar, por exemplo, 6 dividido para 2 dá 3. 3 vezes 6, 18. 18 vezes 9, 162. Então, a área lateral dessa pirâmide seria 162 centímetros quadrados. Com isso, o item C pede a área total. E aí, óbvio, né, o que dá trabalho para a gente é o cálculo da área lateral. Quando eu chegar na área total, vamos lembrar então que a área total é a soma da área da base com a área lateral. A área da base nós já calculamos no slide anterior, é 54 raiz de 3, mais a área lateral a gente acabou de calcular, deu um trabalhinho, né, mas nós calculamos, deu 162. Eu não posso juntar 54 raiz de 3 com 162, porque um tem raiz e o outro não tem. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar o 54 em evidência. Quando eu colocar o 54 em evidência, entre parênteses vai ficar raiz de 3 mais 3. Por quê? Se eu pegar 54 raiz de 3 dividido para 54, vai ficar só a raiz quadrada de 3. Mas, se eu pegar 162 dividido para 54, fica só o 3. Por isso que a gente tem então aí a área total, 54 que multiplica entre parênteses, raiz de 3 mais 3 centímetros quadrados. O terceiro exemplo. Uma pirâmide de base triangular regular tem a aresta da base medindo 8 raiz de 3 centímetros e tem a altura de 12 centímetros. Determine no item A a área da base dessa pirâmide. Vejam que a gente já fez um exemplo de pirâmide de base quadrangular regular. O anterior era de base hexagonal regular e este é de base triangular regular. Bem, a base, sendo um triângulo equilátero, a sua área vai ser pela fórmula da área do triângulo equilátero.
Então, a área da base vai ser aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vamos lembrar, então, que a aresta da base é 8 raiz de 3. Então, vai ficar 8 raiz de 3 ao quadrado, vezes raiz de 3, dividido para 4. Você pode pegar 8 ao quadrado é 64, vezes raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, que é 3. Aí, repete essa raiz de 3 que está do lado, tudo isso sobre 4. Eu posso, então, agora pegar 64 dividido para 4. Quando eu fizer essa divisão do 64 pelo 4, vai dar 16. 16 vezes 3 dá 48 e repete a raiz quadrada de 3. De maneira que a área da base mede 48 raiz de 3 centímetros quadrados. O item B ele vai pedir a área lateral, que é aquela que nós já sabemos que dá um trabalhinho, né? O que nós vamos fazer inicialmente? Primeiro a gente vai perceber que, como se trata de uma pirâmide de base triangular regular, o apótema da base é 1/3 da altura do triângulo equilátero da base. Então, primeiro eu vou ter que calcular a altura do triângulo equilátero da base e depois pegar essa altura e dividir para 3. Bem, a fórmula da altura do triângulo equilátero diz que ela vale aresta raiz de 3 dividido para 2. Como a aresta da base é 8 raiz de 3, então vai ficar 8 raiz de 3 vezes a raiz de 3 sobre 2. Eu posso pegar, então, 8 dividido para 2 dá 4. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Então, a altura vai ficar 4 vezes 3, que é 12. Se a altura do triângulo da base é 12, o apótema da base é 1/3 dessa medida. Então, eu vou pegar 12 dividido para 3, que dá 4. Para que eu descobri o apótema da base? Porque como nós temos a altura da pirâmide, eu posso, então, aplicar aquela relação, né, que vai me dizer que o apótema da pirâmide ao quadrado é a altura ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. E aí, como o apótema da pirâmide é igual à altura do triângulo, a gente pode, então, calcular a medida da altura desses triângulos. Substitua a altura da pirâmide por 12 ao quadrado, mais o apótema da base por 4 ao quadrado. 12 ao quadrado dá 144, mais 4 ao quadrado dá 16. Somando, então, a gente obtém 160. Se a altura ao quadrado é 160, então a altura será a raiz quadrada de 160. O problema é que a raiz quadrada de 160 não é exata. Então, o que é que você faz? Você vai quebrar esse 160 em 16 vezes 10. Aí você pega a raiz do 16 é 4 e o 10 fica na raiz. Portanto, a altura de cada triângulo da lateral vai ficar, então, 4 raiz de 10 centímetros. Para que eu descobri a altura de cada triângulo da lateral? Porque, finalmente, com ela, eu posso calcular a área lateral dessa pirâmide. Vamos lembrar de que a área de cada triângulo é base vezes altura sobre 2. Como a base é triangular, então serão 3 triângulos. Então, você vai ter que multiplicar isso por 3. A aresta da base, nós sabemos que vale 8 raiz de 3, vezes a altura de cada triângulo, 4 raiz de 10, tudo isso dividido para 2. Vamos, então, resolver essas operações. Você pode pegar, por exemplo, 4 dividido para 2 dá 2, 2 vezes 8, 16, 16 vezes 3, 48. Raiz de 3 vezes raiz de 10 dá raiz de 30. Desse modo, a área lateral será 48 raiz de 30 centímetros quadrados. Bem, tendo a área lateral, que é o que dá mais trabalho, o item C pede a área total. E aí isso é bem simples. É só lembrar que a área total é a soma da área da base com a área lateral. Vamos lá, a área da base a gente já calculou no item A, é 48 raiz de 3. A área lateral nós já calculamos no item B, é 48 raiz de 30. Não dá para a gente somar, mas dá para colocar em evidência o 48 raiz de 3. Quando eu colocar o 48 raiz de 3 em evidência, entre parênteses vai ficar 1 mais raiz de 10. Por quê? 48 raiz de 3 dividido para ele mesmo vai dar 1. E 48 raiz de 30 dividido para 48 raiz de 3, corto 48 com 48, raiz de 30 dividido para raiz de 3 dá raiz de 10. Desse modo, então, a área total dessa pirâmide, 48 raiz de 3, que multiplica entre parênteses 1 mais raiz de 10 centímetros quadrados. Quarto exemplo.
Numa pirâmide hexagonal regular, sabe-se que a área lateral da pirâmide é 48 cm². E a aresta da base mede 4 cm. Então nós temos duas informações. Nós temos a área lateral de 48 cm² e nós temos a aresta da base de 4 cm. O item A pede a área da base. Gente, como a base é hexagonal regular, é só calcular a área do hexágono. A área do hexágono, você pega a área de um triângulo equilátero, aresta ao quadrado raiz de 3 sobre 4 e multiplica por 6. A aresta da base, a questão me deu, é 4. Então vai ficar 6 vezes 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Bem, 4 ao quadrado dá 16. Eu posso então pegar aí, por exemplo, 16 dividido para 4 dá 4. 4 vezes 6 dá 24. Repete a raiz de 3. Então a área da base, 24 raiz de 3 cm². O item B vai pedir a área total. Bem, como nós já temos a área lateral no enunciado, No enunciado a área lateral é 48. Então está bem simples encontrarmos a área total. Vamos lembrar de que a área total é a soma da área da base com a área lateral. A área da base no item A deu 24 raiz de 3, mais a área lateral no enunciado é 48. Eu posso colocar o 24 em evidência. Quando eu coloco o 24 em evidência, entre parênteses vai ficar a raiz de 3 mais 2. Se eu pegar 24 raiz de 3 dividido para 24, vai aparecer a raiz de 3. E se eu pegar o 48 dividido para 24, dá 2. Por isso que a área total, 24 que multiplica entre parênteses, raiz de 3 mais 2. O item C pede o apótema da pirâmide. E aqui também está bem simples, Vamos lembrar que o apótema da pirâmide ele corresponde à altura de cada triângulo da lateral. Então vamos fazer o seguinte. Diante dessa informação, e já sabendo que a área lateral é 48, vamos lembrar de que a área lateral dessa pirâmide é 6 vezes base vezes altura sobre 2. Lembrem que o 6 multiplicando é porque a base é hexagonal regular, então vai ter 6 triângulos na lateral. Bem, a área lateral, a questão já me diz que é 48. Aí você pode dar uma simplificada. Eu já peguei, por exemplo, 6 dividido para 2, deu esse 3 que vocês estão vendo aí na tela. A base é a medida da aresta da base, que é 4. E a altura do triângulo nada mais é do que o apótema da pirâmide que eu quero descobrir, que é o J. 3 vezes 4 dá 12. Então, 12J igual a 48. Passo 12 dividindo, então o J 48 dividido para 12, que dá 4. Ou seja, o apótema da pirâmide mede 4 centímetros. O item D, qual é a altura da pirâmide? Gente, para descobrir a altura da pirâmide, eu tenho que ter o apótema da base também. Então a primeira coisa que eu devo fazer é descobrir qual a medida do apótema da base. Vamos lembrar que no caso de uma pirâmide de base hexagonal, o apótema da base é igual à altura de cada triângulo da base, cada triângulo em que você pode dividir a base. Desse modo, a gente tem que o apótema da base, que corresponde a essa altura, é a aresta raiz de 3 sobre 2. Então, nós vamos ter a seguinte situação. A aresta da base é 4, então ficaria 4 raiz de 3 sobre 2. 4 dividido para 2 dá 2, portanto, o apótema da base, 2 raiz de 3. Se o apótema da base é 2 raiz de 3, então agora eu posso descobrir qual é finalmente a altura da pirâmide. Porque nós sabemos que o apótema da pirâmide ao quadrado é igual à altura da pirâmide ao quadrado, mais o apótema da base ao quadrado também. Vamos substituir os valores. Do item C, nós sabemos que o apótema da pirâmide é 4 ao quadrado. Isso é igual à altura da pirâmide ao quadrado, mais, nós já fizemos no item D, que o apótema da base é 2 raiz de 3 ao quadrado. Vamos resolver as potências, 4 ao quadrado é 16, isso é igual a h ao quadrado, mais 2 ao quadrado é 4, vezes raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, que é 3. 4 vezes 3 dá 12, então 16 é h ao quadrado mais 12. Eu posso pegar esse 12, jogar para o outro lado subtraindo, então h ao quadrado é 16 menos 12. Como 16 menos 12 é 4, então a altura ao quadrado é 4, logo a altura é a raiz quadrada positiva de 4, que é 2. Portanto, nós temos uma pirâmide com 2 centímetros de altura.
Desse modo, a gente finaliza essa videoaula, onde nós falamos da área de pirâmide.